Pessoal, então, o que nós podemos falar assim, de maneira bem geral sobre a crise de 1929, tá? Primeiro, é a maior crise da história do capitalismo até hoje, até 2020. Por que eu digo até 2020? Porque por conta dessa pandemia, pode ser que a crise que sobrevenha, né, agora 2021, 2022, seja maior que a de 1929. Tá? Em 2008, nós tivemos uma crise parecida com a crise de 29, só que ela foi, o efeito, digamos, dela foi menor. Né? A crise foi tão violenta quanto. Começou nos Estados Unidos também, se espalhou pelo mundo, mas os governos tomaram atitudes mais rapidamente, vamos dizer assim. Então, isso acabou que atenuou um pouco os efeitos a longo prazo. Tá? E é uma crise do capitalismo, podemos dizer que é uma crise de superprodução. Tá? O que é a ideia de superprodução? É quando você produz mais do que você consegue vender. E isso acaba provocando um acúmulo de produto, e esse acúmulo de produto faz com que haja uma queda nos preços. Queda nos preços significa prejuízo para os empresários. Prejuízo para os empresários significa demissões. E essas demissões, desemprego, e isso gera um efeito bola de neve. Tá? Então, nós podemos dizer que é uma crise financeira. Tá? Então, ó, é uma crise financeira porque também é uma crise de desvalorização da moeda. Né? Você passa a ter uma oferta de produtos maior do que a demanda. Essa é uma regra básica do chamado capitalismo liberal, okay? No qual os Estados Unidos se baseavam ali pelo começo do século XX. Existem vários pensadores, economistas, que trabalham com essa tese, que defenderam essa tese. O primeiro deles é Adam Smith, lá do Iluminismo, né? O grande pensador inglês do Iluminismo, que diz que a economia não pode, não deve ter a mão do governo, a mão do Estado. A economia tem que ser livre. Liberal vem daí. Que toda decisão econômica deve partir da iniciativa privada. Por isso que ela é uma economia liberal. Né? E que o que regula o capitalismo, o que regula o preço dos produtos é a própria oferta e demanda. Né? Então, a lei da oferta e da demanda, ou da oferta e da procura, é, digamos, o preceito básico da economia liberal. Né? Os Estados Unidos seguiam esse preceito. Em 1929, quando estourou a crise, o presidente chamava-se Herbert Hoover, e ele era um ferrenho defensor do liberalismo, assim como a grande maioria dos americanos até hoje são defensores do liberalismo. Né? Eles são contra qualquer tipo de interferência do Estado, seja no sistema financeiro. O banco central deles lá, que é o chamado Federal Reserve, é um banco privado, para vocês terem uma ideia. Né? Então, é o banco que fabrica dinheiro para os Estados Unidos, é um banco privado. Um negócio meio estranho até, né? Lá eles têm muito pouco serviço público, mesmo saúde pública tem muito pouco, educação pública, são raríssimas as universidades públicas, maioria, inclusive colégios mesmo, né, de segundo grau e tal, a maioria são privados. Então as pessoas até que ganham um pouco mais do que, digamos, no Brasil, né? Só que o custo de vida lá é muito alto porque eles têm que pagar tudo. Se uma pessoa ficar doente lá e não tiver um bom plano de saúde, que custa muito caro, essa pessoa morre. Né? Ou então vai ter que vender a casa depois para pagar o hospital. A gente tem visto isso agora, né? Durante a crise do Covid-19. Né? Então, a ideia do liberalismo foi um fator fundamental para que a crise se agravasse, porque quando começa a aparecer os primeiros sinais de crise, 2 anos, 3 anos antes de 1929, o governo não tomou atitude alguma e deixou por conta dos empresários, dos bancos e tal. Né? E isso acabou que aprofundou a crise. E o que a gente chama de Grande Depressão é o período pós-crise, né, que vai de 1929 até pelo menos 1935, 36, porque a crise não vai ficar restrita aos Estados Unidos. Ela vai se espalhar pelo resto do mundo, vai atingir inclusive o Brasil. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Tá? Então, esse é o geral. Né, lembrando do contexto histórico, acho que no próximo slide. Aqui está o contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época nos Estados Unidos e no mundo. Né? Então, nós estamos aqui no período final da Primeira Guerra Mundial. Né? A guerra acabou em 1918.
E no final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos despontam como maior potência econômica do mundo. Tinha uma pergunta dessa acho que na prova, se não me engano, no questionário, né? Por que os Estados Unidos se tornam a maior potência? Até então, até o começo da guerra, a maior potência econômica do mundo era a Inglaterra. Era o país que mais tinha colônias, o país que tinha maior produção industrial e tal. Ocorre que, durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, assim como a França e outros países que eram até então grandes potências, eles entraram na guerra de cabeça e se arrebentaram. Mesmo tendo ganhado a guerra, eles tiveram prejuízos enormes, né? Lavouras destruídas, fábricas, usinas hidrelétricas, cidades inteiras bombardeadas e arrasadas. Então, quando terminou a guerra, e os Estados Unidos entraram na guerra só no final, né? Então, quando terminou a guerra, a economia da Inglaterra estava em ruínas e a economia dos Estados Unidos havia crescido. Mas havia crescido muito, principalmente nos 3 primeiros anos da guerra. Antes de entrar na guerra, os Estados Unidos participavam indiretamente, fornecendo mantimentos, remédios, canhões, navios, armas, munições, tudo isso fabricado pelas indústrias americanas. Ou seja, a produção industrial norte-americana deu um salto gigantesco, né? Assim, uma coisa de 54%, e em 4 anos, o que dá uma média de crescimento de mais de 10% ao ano. Quer dizer, é uma média de crescimento espantosa. Às vezes, alguns países até conseguem ter um crescimento de 10%, 11%, a gente vê isso com a China de vez em quando, mas nunca assim consecutivamente por 4 anos. Então, foi talvez o crescimento maior e mais perene, digamos, ao longo da história da industrialização. Daí que os Estados Unidos se tornam a maior potência econômica, né? A gente percebe facilmente esse fenômeno quando o dólar substitui a libra, que era a moeda inglesa, como moeda referência internacional. Até então, a moeda de negócios internacionais, usada por praticamente todos os países, era a libra esterlina, moeda inglesa. A partir do final da guerra em diante, os negócios internacionais passam a ser feitos em dólar. Então, isso, dólar americano. Então, isso fica claro, né, deixa claro que os Estados Unidos realmente passam a dominar o cenário econômico. Mesmo depois da guerra, a indústria americana continua a abastecer o mundo, porque os países que tiveram a economia arrasada não têm tudo aquilo que eles necessitam para consumo, eles são obrigados a comprar dos Estados Unidos, né? Ou seja, é uma grande potência econômica. Isso vai dar aos Estados Unidos, pelo menos por uns 4 ou 5 anos, talvez até um pouco mais do que isso, uma falsa sensação de que o mundo é lindo e maravilhoso e que todos estão felizes, né? Lá eles chamavam, inclusive, de anos felizes. Os anos felizes. Isso é a década de 20 quase inteira, até o começo da crise, até a crise se agravar, digamos assim, né? Então, de 1920 até 1927, 28, parece que o mundo era maravilhoso para os americanos, né? Então, olha só, eles criam uma coisa que a gente chama de sociedade de consumo. Nós vivemos hoje numa sociedade de consumo, então talvez vocês não estranhem muito, que é a ideia de viver para consumir, né? Então você precisa comprar sempre e cada vez mais, e comprar inclusive coisas desnecessárias. Vocês sabem que tem um estudo de acho que uns 5, 6 anos, eu não sei se hoje os números são os mesmos, que diz que, em média, é claro que em média, vocês sabem que média é uma coisa meio injusta, né? Uns consomem mais, outros menos. Mas, na média, as pessoas, isso no mundo inteiro também, consomem 70% de supérfluo. Ou seja, de cada 10 coisas que você compra, 7 você não precisaria comprar. Tá? Perguntaria para vocês, isso é bom ou ruim? Depende. Isso é ruim, por um lado, porque você acaba gastando muito dinheiro à toa, né? E porque acaba essa produção desenfreada para atender essa demanda acaba provocando danos à natureza, poluição, esgotamento de reservas e tal. Mas, por outro lado, é bom, porque quanto mais as pessoas consomem, mais a indústria precisa fabricar, né? E quanto mais a indústria fabrica, mais emprego ela gera, mais riqueza ela gera. E quanto mais emprego, mais consumo. Né? Quanto mais emprego, mais renda. Quanto mais renda, mais consumo. Isso é o que a gente chama de círculo virtuoso do capitalismo. Né? É preciso consumir para gerar produção, que essa produção gera emprego e assim a máquina gira. Tá?
Então, essa sociedade de consumo, ela não existia até 1920. As pessoas compravam aquilo que era estritamente necessário. E a partir de 1920, aí a gente tem que considerar também as inovações tecnológicas, né, as maravilhas que começam a aparecer a partir do final do século XIX. Então, o telefone, o automóvel ainda era para poucos, né? Somente as famílias ricas é que podiam ter. Vocês podem ver aí no gráfico, tem uma contradição, né? Pessoas na fila para pegar sopa, que o governo estava distribuindo, enquanto uma família bem feliz, tipicamente americana, andando no seu automóvel ali, né? Mas eram basicamente eletrodomésticos, que eram a moda da época, né? Então as pessoas compravam geladeira, as pessoas compravam fogão a gás, as pessoas compravam enceradeira, liquidificadores, aparelhos de som, né? Enfim, essas coisas eram uma tentação. Como a gente compra celulares e computadores hoje? Eles compravam eletrodomésticos. E as famílias mais abastadas compravam carro. Mesmo aqueles que não tinham condições de comprar, acabavam comprando, porque financiavam. Né? Fazia lá um financiamento, pagava em 800 vezes, né? Como a gente faz com os celulares hoje, compra para pagar em 10, 15 vezes. Então, esse é um novo estilo de vida que passou a ser chamado como o American Way of Life. O estilo americano, o jeito americano de se viver. Não é uma tradução literal, mas quer dizer isso. E isso aqui foi se espalhando pelo mundo na medida em que o capitalismo foi avançando, a industrialização foi avançando e o consumismo se tornou uma marca registrada do capitalismo. Então é preciso haver consumismo para que o capitalismo se mantenha. Tá? Essa ideia do consumismo, por exemplo, não existe nos países socialistas. Você vai lá em Cuba, por exemplo, o pessoal não tem essa preocupação em comprar bugigangas, ou coisas que às vezes até são úteis, mas são dispensáveis. Você não precisa delas para viver. Então é por isso que quando uma pessoa de um país capitalista vai a Cuba, fala, meu Deus, que pobreza, eles não têm nada, eles têm o que é necessário apenas. E não faz falta para eles, porque eles não estão acostumados com isso. Né? Se você nascer num país socialista, você vai viver muito bem lá. Se você viveu num país capitalista, tendo uma vida confortável, né, tendo acesso a bens de consumo e tal, e de repente o seu país se tornar socialista, você vai sofrer muito até se adaptar, por conta dessa ideia de não poder, de não ter dinheiro para comprar as coisas e tal. Né? Então podemos dizer que os Estados Unidos viviam uma década de boom econômico. Um boom, quer dizer, um crescimento espantoso da economia, a partir já de 1915, 16, e esse crescimento vai até 1929. Esse crescimento econômico gera empregos para praticamente todos os americanos. Eles viviam lá uma situação que a gente chama tecnicamente de pleno emprego. Né? O pleno emprego quer dizer assim, aquele que quer trabalhar tem emprego para ele, só não trabalha quem não quer. Né? Tecnicamente, existe um dado estatístico, né, que a partir de 4, eu não tenho certeza agora se 4 ou 4,5%, depois vocês perguntam para o Edelso, que ele explica melhor isso para vocês. Mas entre 4 e 4,5% de desemprego já é considerado pleno emprego, porque é um número de desemprego realmente muito pequeno, que pode ser inclusive por opção do desempregado, e não por falta de emprego. Né? Então, os Estados Unidos viveram quase uma década de pleno emprego, uma coisa maravilhosa. Né? E esse consumo desenfreado chega, inclusive, às classes inferiores. Só que, como eu disse, as classes inferiores, principalmente a classe de operários, camponeses e tal, eles não tinham esse dinheiro todo. Eles eram induzidos a comprar por conta da forte propaganda, da moda, do modismo, mas eles eram obrigados, às vezes, a fazer financiamentos para poder comprar esses bens. Né? Isso é uma coisa perigosa. Enquanto as coisas andam bem, tudo bem, né? De repente vem uma crise, quem financiou pode ter problemas. Esse quadro essa foto é bem emblemática, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguém fala alguma coisa para ver se minha internet não caiu, que nem da última aula com o terceiro A? Tudo certo, professor. Opa, então tá beleza. Vamos pro próximo. Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem o retrato do consumo. Né? Alguém quer falar? Quer perguntar? Não? Olha que beleza, pessoal. Eletrodoméstico, olha a geladeirinha aqui desse lado. Né? Aqui a família reunida ao redor de um aparelho de som. Isso aqui chamava-se vitrola. Né? Ouvia-se discos, né? Aquele disco, o mesmo rádio
né? É uma vitrola ou é um rádio? Eu acredito que seja um rádio. É que eles eram realmente muito grandes naquela época, tá? Enfim, depois eu vou disponibilizar o slide no grupo de vocês para vocês poderem olhar os detalhezinhos, senão a gente perde muito tempo aqui, tá? Mas esse é um cartaz da década de 20. Oi, pioneiro auxiliar. Oi, fala, bem. OBS do corpo. Não? Acho que é um microfone. Microfone aberto? Foi mal, professor, eu liguei o meu sem querer. Não, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Nos Estados Unidos, assim como hoje também, né? Vocês sabem que os Estados Unidos é um país cheio de problemas, apesar de ser a maior potência econômica do mundo, o país mais poderoso da Terra, aquela coisa toda. É um país que tem muitos problemas, né? Nos Estados Unidos tem muita pobreza, tem morador de rua, tem tráfico de drogas, tem uma violência impressionante em alguns bairros, em alguns estados. É um país capitalista. E todo país capitalista tem desigualdades sociais muito fortes, independente dele ser rico ou ser pobre, né? E eu falei isso numa aula uma vez, um aluno falou assim, professor, mas pelo menos lá nos Estados Unidos até mendigo fala inglês, né? Que é uma pobreza diferente. É verdade, né? Olha só, o capitalismo liberal, como acontece nos Estados Unidos, acontecia desde aquela época, ele promove a desigualdade social porque não há intervenção do governo, não há intervenção do Estado nas relações de capital e trabalho. Quanto o trabalhador ganha? Ele ganha quanto o patrão quiser pagar. É claro que hoje, lá nos Estados Unidos, já existem leis trabalhistas, né, que regulam, por exemplo, horário de trabalho, carga horária, né, de trabalho, que regula o salário mínimo que alguém pode ganhar, que regula o piso salarial de algumas categorias, eles já têm isso lá hoje. Eles têm seguro-desemprego, eles têm aposentadoria, só que até 1933 não existia nada disso. É mais ou menos a época que os direitos trabalhistas chegaram ao Brasil também, na época do Getúlio Vargas, tá? Direitos trabalhistas, esses que a gente está acostumado, né, no nosso dia a dia, eles são coisa do começo do século XX. Nos Estados Unidos, a partir de 1933, com o presidente Roosevelt, e aqui no Brasil, a partir de 1932, com o presidente Getúlio Vargas, tá? Mas antes disso era assim, o trabalhador, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai ganhar quanto o patrão quiser pagar, tá? Não existia um salário mínimo, né? Carga horária, olha, quanto mais você trabalhar, mais você ganha, né? Então, trabalhava-se 14, 16 horas por dia. E se o patrão não estiver gostando mais do seu trabalho, ele te manda embora, não precisa ter motivo, como tem agora. O patrão tem que ter um motivo para te despedir, que a gente chama de justa causa, né? Se ele te demitir, se ele se... Nossa, agora travou a língua. Se ele te demitir sem uma justa causa, ele tem que te pagar uma multa de contrato, que é a quebra do contrato, né? A chamada rescisão do contrato. Então ele tem que te pagar uma multa, tá? E lá não existia nada disso. Em consequência, nós tínhamos salários muito baixos, porque não havia um salário mínimo, né? Salários baixos, condições precárias de trabalho, significa que o mercado interno, o mercado consumidor interno dos Estados Unidos era um mercado frágil. Então, toda aquela movimentação da economia, da exportação, da produção industrial, era voltada ao mercado externo, porque o mercado interno, quer dizer, as pessoas compravam porque havia o modismo, mas, como eu disse, compravam financiado, não era uma coisa sólida realmente, que se desse para confiar muito tempo, né? A pessoa compra um produto financiado, se ele perdeu o emprego, ele não tem nenhuma garantia, não tinha seguro-desemprego. Perdeu o emprego, mês que vem ele já não tem mais dinheiro. E aí ele não podia pagar, né? Então, esse mercado fragilizado pelas péssimas condições de trabalho, pelos salários muito baixos, é típico do mundo capitalista. E era assim nos Estados Unidos, tá? Então, nada, nem tudo eram flores, infelizmente, né? Como não são até hoje. Quando a gente vê na televisão reportagens sobre os Estados Unidos, a gente costuma ver os lugares mais bonitos, né? Miami Beach, Hollywood, não sei o quê, Bel Air, né? Então os bairros mais chiques lá das cidades mais bonitas dos Estados Unidos, e mesmo quando a gente vê nos filmes, né? Aqueles condomínios com as casas todas abertas, sem muros, o pessoal, que lindo, eu queria morar lá. Aquilo ali não é os Estados Unidos, né? Aquilo ali é um pedacinho da parte rica dos Estados Unidos. Se vocês forem aqui no Jardim Europa, em São Paulo, por exemplo, né, a região dos Jardins ali,
você vai ver uma coisa parecida com o que tem lá nos Estados Unidos, as ruas todas arborizadas, as casas com os quintais sem muro e tal, mas isso existe aqui também. Então, se você mostrar o Brasil, se você mostrar o Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, Leblon, Copacabana e tal, quem vê de fora vai achar que é lindo, só não pode olhar para o lado, porque senão vai ver o morro lá com a favela, com os barracos pendurados no morro, né? Nos Estados Unidos tem isso também. A gente não vê na televisão porque existe uma ideologia que a televisão prega, que o mundo capitalista liberal é o melhor de todos. Eu diria que é o melhor de todos para quem é rico, evidentemente, né? Para uma pessoa rica não tem sistema melhor que o liberal, tá? E lembrando que a televisão, e aí eu não estou falando só da Globo, não, estou falando de todos os meios de comunicação de grande, né, de grande porte. Eles são também grandes empresas capitalistas. Então eles têm que defender essa teoria. Os Estados Unidos é o exemplo para se mostrar. E aí não pode mostrar pobreza lá, senão é propaganda contra. Acho que vocês entenderam, né? Olha só, a ideia da especulação financeira, isso aqui que eu quero que vocês entendam bem, porque isso aqui é um dos motivos da crise. Não é o único, mas é um dos, né? Primeiro, o que são ações? Tá? Todas as empresas que lá no final do nome da empresa aparece a sigla SA, vocês já devem ter visto, nós temos muitas aqui, né? Significa que essa é uma empresa de sociedade anônima. Anônima que não tem nome, né? Você não sabe o nome dos sócios. E quem seriam esses sócios anônimos? Justamente as pessoas que compram ações dessa empresa, né? A empresa ela cria chamadas cotas de capital, cotas de participação. E ela vende essas ações, são papéis, na verdade, são títulos, né, do patrimônio da empresa que são colocados à venda na Bolsa de Valores. E você pode comprar, né, se você tiver dinheiro, evidentemente. Essas ações, elas são revertidas em dinheiro para o dono da empresa, tá? É como se ele tivesse, é como se você estivesse fazendo um empréstimo de dinheiro para ele. O título, né, o documento da ação é uma garantia que você tem que ter esse dinheiro de volta. Só que assim, você não tem a garantia absoluta que vai receber tudo de volta, porque vai depender, o mercado de ações é um mercado volátil, é um mercado que tanto pode valorizar as ações como pode desvalorizar. As ações, elas são consideradas mercadorias também, e o preço delas vai variar de acordo com a oferta e com a procura. Ou seja, vamos pegar uma empresa, a Nestlé, por exemplo, que é uma empresa suíça, né, que é uma multinacional aqui do Brasil, instalada aqui no Brasil. Se você comprar ações da Nestlé e essas ações começarem a ter muita gente querendo comprar, então provavelmente essas ações vão subir. Você comprou, por exemplo, a R$ 50 um lote de ações, eu não tenho a menor ideia quanto custam as ações da Nestlé, estou chutando aqui um valor simbólico, né? Você comprou ações a R$ 50, a empresa está crescendo, está uma maravilha, fazendo propaganda na televisão, vendendo que nem água no deserto. Aliás, falar em água no deserto, a Nestlé está interessada em comprar parte da água brasileira lá do aquífero Guarani. O governo fez uma lei agora recentemente permitindo a privatização da água, né? E numa outra ocasião a gente vai falar sobre isso, tá? A Nestlé, a Coca-Cola são empresas interessadas, né? Então, se a empresa está indo bem, é natural que o mercado financeiro, que é o nome que se dá a esse grupo de pessoas que compram e vendem ações, se interesse pelas ações da Nestlé e comece a querer comprar. Então vai haver uma procura maior, vai haver um aumento de preços. Você comprou ações a R$ 50 hoje, daqui a 3 ou 4 dias, uma semana, um mês, ou um ano, né? O prazo vai variar muito. Se você quiser vender, você pode vender. Tem ações que você pode comprar e vender no mesmo dia. Você pode comprar de manhã e vender à tarde. Você comprou de manhã, elas valorizaram, sei lá, 0,5%, e parece pouco, mas a caderneta de poupança paga 0,5% ao mês, né? E você fala assim, se você comprou R$ 100 de ações, não é nada 0,5%. Vai dar R$ 100,50. Mas se você comprou R$ 1 milhão em ações, e aí os grandes investidores fazem isso, né? Compram 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, você já ganha muito dinheiro com 0,5%. Essas pessoas compram e vendem ações assim, tá? Agora, da mesma forma que as ações valorizaram, da Nestlé, por exemplo, elas podem desvalorizar. Né? Pode acontecer, por exemplo, um percalço, pode acontecer uma pandemia, e isso vai fazer com que as vendas diminuam muito, as empresas tenham prejuízo. Quem tem ações começa a querer vender essas ações. Por quê? Porque elas estão caindo de preço, ou porque a pessoa está sem dinheiro, ela precisa do dinheiro das ações para poder se manter, né?
Resultado, quando muita gente começa a querer vender ações, é natural que o preço dessas ações caia. Lei da oferta e da procura. Muita oferta de ações, pouca gente querendo comprar. Quando há uma crise generalizada, são poucas as pessoas que querem comprar, as pessoas querem vender para se livrar das ações. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Então, no tempo das vacas gordas, né, como se diz, a população comprava ações. Né? Os grandes acionistas compravam milhões em ações. Os pequenos acionistas compravam pouco. Às vezes até quem não tinha dinheiro. Virou uma moda tão grande investir na Bolsa de Valores que tinham pessoas que pegavam dinheiro emprestado no banco, né, para comprar ações de uma empresa, porque acabava ganhando dinheiro, porque havia uma supervalorização dessas ações. O que é uma supervalorização? As ações estavam valendo muito mais, elas estavam sendo negociadas a um preço muito maior do que realmente o capital da empresa. Então, a supervalorização é isso. Empresas vendendo ações muito acima do seu valor real. E conseguia vender, professor? Ué, conseguia, porque as pessoas estavam comprando qualquer coisa. Entenderam? Então, as pessoas estavam comprando pílula para matar a sede, essa que você toma com 2 copos d'água gelada, né? É brincadeira, né? Mas, se fosse piadinha lá na aula, talvez vocês não rissem do mesmo jeito. Mas tudo bem. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui vai acabar criando uma bolha no mercado, e é daí que a gente chama de especulação financeira. Né? A especulação financeira é isso. As pessoas estão tentando ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, e mesmo que isso não represente uma situação real de economia. Tá? Isso vai acabar provocando endividamento de alguns proprietários, principalmente proprietários rurais. Olha o que acontece na questão da agricultura dos Estados Unidos. Com o desenvolvimento industrial, houve uma mecanização muito grande no campo. Né? Então, eles substituíram muita mão de obra por máquinas. Isso aumentou muito a produção. E esse aumento exagerado da produção fez que houvesse uma produção excedente. Né? Ou seja, começou a sobrar produto agrícola. Então, os preços desses produtos eram sempre baixos. Então, apesar de produzir muito, com muita tecnologia, os fazendeiros acabavam se endividando, porque quando iam vender os seus produtos do campo, o milho, a soja, etc., eles não tinham um valor muito alto, porque era muito produto. Resultado, eles fizeram financiamentos nos bancos para comprar os seus maquinários ou para fazer o plantio, o que eles chamam de custeio, né? E na hora de pagar, eles acabavam quase que jogando todo o lucro para pagar os bancos. Isso acaba gerando, ao longo prazo, um endividamento. Então, não era uma economia tão sólida. Embora o crescimento fosse lindo, maravilhoso, né, havia ali, como a professora lá do Centro de Mídias colocou muito bem, era como se essa economia estivesse montada sobre um castelo de cartas. Sabe aquele castelinho de cartas de baralho? Muito frágil, né? Qualquer ventinho ali poderia derrubar essa situação. Isso aqui é um detalhe que eu quis colocar, porque a gente está falando de contexto histórico, e eu acho interessante também. A história da lei seca nos Estados Unidos, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto algum filme de gangster tal, que fala sobre a época da lei seca, né? Então, a lei seca foi uma lei criada a partir de 1920, nos Estados Unidos, que proibia a produção e o consumo, a comercialização, enfim, de qualquer bebida alcoólica. Acima de 4,5 graus etílicos, a bebida era proibida, né? Por que os americanos criaram a lei seca? Então, existem alguns motivos aqui. Um desses motivos é a questão do moralismo norte-americano. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos é um dos países mais moralistas do cosmos. Eles são muito moralistas, porque existe ali uma moral religiosa muito forte, uma moral protestante muito forte, né? Agora menos um pouco, mas até pouco tempo atrás, aqui onde as praias, as moças usavam biquínis muito pequenos, tal, lá nos Estados Unidos era sempre maiôs grandes e tal, as mulheres não mostravam, né, o corpo, como por exemplo na Europa ou aqui na América, né, aqui no Brasil especificamente. Então essa moral ela aparece em vários setores. Um deles a questão do consumo de bebidas alcoólicas. Então a moral religiosa proibia, né, recomendava que não se bebesse. Mas tem uma questão trabalhista também. E aí entra lá o Henry Ford. Né? O que eles diziam? Que quando o operário bebia, principalmente nos finais de semana, na segunda-feira, na terça-feira, ele estava de ressaca, a produtividade era menor. Então, o fato de não beber
ajudava no trabalho, ajudava na produtividade. Vai haver uma pressão dos empresários para que o governo crie essa lei também, né? Tem uma outra questão que está relacionada à guerra, porque os Estados Unidos tiveram guerra com a Alemanha. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos lutou contra a Alemanha. E boa parte da cerveja que era consumida nos Estados Unidos era cerveja alemã. Então era preciso romper essa tradição cultural de tomar cerveja alemã. E daí veio a lei seca, né? É claro que uma lei não acaba com um costume, com a tradição assim do dia para a noite. A lei dificulta, mas não proíbe totalmente, né? Então começa a haver uma produção clandestina, pessoas começaram a fabricar bebidas em casa, algumas empresas começam a fabricar nos porões ali, porque era proibido, bares clandestinos, onde pessoas muito suspeitas se reuniam para beber e tal, e ação de contrabandistas, né, que não podia importar cerveja da Alemanha legalmente, mas por baixo dos panos eles faziam sempre isso, tá? Ou seja, a lei criou mais um problema do que resolveu outro. É aí que aparece a história das máfias, né, de grandes gangsters, e talvez o mais famoso deles todos seja Al Capone. Al Capone deu um trabalho danado lá em Chicago, ele vivia em Chicago, né? Tem até uma música do Raul Seixas que fala sobre Al Capone. Eu esqueci agora o nome da música, mas tem um trechinho que ele fala: Ei, Al Capone, vê se te orienta, assim dessa maneira, nego, Chicago não te aguenta. Bom, Al Capone deu muito trabalho, era um grande gangster, tinha ali umas milícias que trabalhavam para ele, uma máfia realmente, né? Eles acabavam comprando, corrompendo muitos policiais que estavam encarregados de fiscalizar e acabavam recebendo propina para não fiscalizar, para fazer vistas grossas. Então, olha só, uma grande violência, guerra entre gangues, né? Guerra entre grupos que dominavam setores da cidade, enfim. A lei seca foi uma furada, eu diria, né? Ela trouxe mais problemas do que soluções realmente para os Estados Unidos. E no ano de 1933, a lei é revogada, já pelo presidente Roosevelt, porque eles viam ali no consumo, na produção e comércio de bebidas alcoólicas uma forma de ajudar a economia a se levantar, né? Então, se é para ajudar a economia, aí está tudo bem, aí a economia está acima da moral religiosa. Era só um adendo que eu queria fazer aqui sobre a lei seca para vocês, tá? Muito bem, pessoal. Por que houve a crise? Eu acho que mais ou menos vocês já conseguiram desenhar aí, né? Aqui eu coloquei em termos. Primeiro, mercado interno frágil, tá? A maioria das pessoas eram assalariados, ganhavam salários pequenos, trabalhavam muito e estavam constantemente endividadas, né? Segundo motivo, a partir de 1924, 1925, os países europeus, especialmente a França e a Inglaterra e até mesmo a Alemanha, eles vão começar a reconstruir a sua economia, né? E nos primeiros anos do pós-guerra, eles eram obrigados a comprar praticamente tudo dos Estados Unidos, porque a produção deles era realmente estava prejudicada pela guerra. E agora eles começam a se recuperar. E na medida em que se recuperam, eles vão diminuindo as importações de produtos norte-americanos. Resultado, vai haver um acúmulo. As empresas não param de produzir, elas continuam produzindo porque achavam que aquilo ali era uma tendência de momento. Então diziam assim, não, vamos produzir, a gente estoca porque daqui a pouco a gente vende tudo, né? E aí, como a gente vai ter mais estoque, a gente consegue vender um pouquinho mais barato sem ter prejuízo. E continuaram produzindo no mesmo ritmo, mesmo quando o consumo não era já o mesmo, né? 25, 26, começam a aparecer os primeiros sinais dessa superprodução. E eles continuam a produzir, né? No campo, a situação já era ruim antes, né? Porque, como eu disse para vocês, sempre houve excesso de produção a partir da mecanização rural. E agora mais ainda, porque eles também exportavam, né, esses produtos produtos agrícolas para a Europa, que volta a produzir lentamente e vai diminuindo na medida que volta a produzir. A isso nós chamamos então de superprodução. Isso aqui é um termo técnico, é um termo de economia, tá? O que caracteriza a superprodução? Quando a produção é maior do que o consumo em potencial. Isso acaba gerando uma produção excedente, né? Acaba gerando uma sobra que vai ficar estocada e essa sobra provoca a queda nos preços. Mas é uma queda grande, realmente, né?
Não há interferência do governo, que poderia chamar lá os grandes empresários e dizer assim, gente, olha, está na hora de botar o pé no freio, vamos produzir menos, né? Mas o governo, como eu disse, o Herbert Hoover, né, na época que a coisa ficou mais grave, deixou por conta dos empresários. Ó, cada um sabe o que faz. Né? Se vocês querem continuar produzindo, o problema é de vocês. Então não houve uma interferência do governo nessa questão. Tá? E isso acaba gerando, então, um início de crise econômica. Já a partir de 1926 em diante, se vocês olharem os gráficos, vocês vão ver que a economia americana começa a ter já uma queda, né, na produção, uma queda no PIB, uma queda nos empregos. Então, essa queda ela vai se tornar cada vez maior, né, e vai até chegar a 1929, que aí é o momento do estouro realmente da crise. A crise não começou em 29. Em 1929, ela se agrava de forma terrível, digamos assim. Então nós teremos uma queda vertiginosa nos preços, por conta do acúmulo, oferta e procura. Ora, se ninguém quer comprar meu produto a $50, eu vou vender por 40. Ah, mas por 40 não vendeu, vou vender por 30. Se não vendeu por 30, eu vendo por 20. Só que aí começa a dar prejuízo. E para não ter prejuízo, o que faz o patrão, o que faz o empresário? Ele demite parte dos seus funcionários. E ele podia fazer isso tranquilamente, ele podia demitir sem maiores problemas. Não tinha que pagar multa, tal, porque não tinham leis trabalhistas. Né? E aí, aqueles que ficaram, ele bota para trabalhar dobrado, pelo mesmo salário. Ele podia fazer isso? Podia. Não tinha regra, não tinha interferência do Estado. Entenderam? Então, e só que continuam a produzir muito. Esse foi o grande problema. Né? E aí nós vamos ter um problema muito grave, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores. É claro que toda essa economia em crise, ela vai provocar também efeitos na Bolsa de Valores. Ora, se a economia está bem, as empresas estão bem, né, a economia das empresas está saudável, estão vendendo bastante, estão gerando emprego, as pessoas se interessam em comprar ações. A partir do momento em que essas empresas começam a dar sinais de decadência econômica, as pessoas começam a ficar desconfiadas. Olha, eu tenho ações dessa empresa, parece que lá eles estão demitindo. Acho que vou vender minhas ações. E aí eles começam a vender ações. E muita gente vendendo ações. E, olha, a quebradeira, como se diz, da Bolsa de Nova York, ela começa no dia 24, que é uma terça-feira. Né? Outubro de 1929, dia 24 de outubro. Tá? Aí é o início, é uma terça-feira onde os negócios andaram muito mal, teve uma queda assim excessiva no valor das ações, né? E aí na sexta-feira continuou ruim, mas como tinha sábado e domingo de intervalo, os operadores da bolsa, os corretores de ações, eles achavam que na segunda-feira a coisa estaria melhor, as pessoas estariam mais calmas e não queriam vender tanto e as ações se normalizariam. Só que isso não aconteceu. Vai acontecer o contrário. A notícia vai ser ventilada, vai começar a aparecer nos rádios, jornais e tal, que as ações estão super desvalorizadas e que muita gente querendo vender. Isso vai provocar uma coisa chamada efeito manada. Tá? O efeito manada é quando o gado estoura. Não sei se vocês já viram estouro da boiada. Né? A boiada está andando na estrada, vai direitinho, um atrás do outro. De repente, um boi resolve sair da estrada, aí todos os bois vão atrás. O efeito manada é isso. Acontece no mercado financeiro. Então, muita gente resolveu vender as ações todas no mesmo dia. O dia 29 de outubro foi o dia do crash. O crash é o barulhinho da quebra, né? Crash, quebrou. A Bolsa de Valores quebrou. Quebrou, se eles tiveram que fechar a Bolsa muito antes, isso foi uma quinta-feira, a famosa quinta-feira negra. Né? Aliás, uma quinta-feira. A terça-feira foi dia 24 e a quinta-feira foi o dia terrível. Né? Então, aqui era assim, ou fecha ou é falência total. Isso significa falência do sistema financeiro. O sistema financeiro é o sistema de compra e venda de ações, do sistema capitalista. Né? O que financia a atividade, a produção industrial, é o dinheiro que os investidores botam nas empresas, através das ações. Se não tem mais dinheiro de investidores, as empresas quebram. E a Bolsa de Valores quebrou. A quebra da Bolsa de Nova York surpreendeu o mundo inteiro. Né? Então, as pessoas, o mundo olhava embasbacado para os Estados Unidos. Não é possível que a economia mais sólida do planeta quebrou. Ora, se a economia mais poderosa do mundo quebra, o que dirá dos outros países que não são tão seguros, que não são tão sólidos? Né? E outra coisa, é bom lembrar que nessa época
Havia um sistema político-econômico correndo por fora. Aliás, em 1929, 1930, já fazendo muito sucesso na União Soviética, que era o socialismo. Se o capitalismo está dando mostras de que não é muito seguro, o socialismo aparece como opção. Esse era o grande medo, inclusive, dos capitalistas, né? Que muita gente se encantasse pelo socialismo, porque a Rússia não vai sofrer essas consequências. Porque a Rússia era um mundinho fechado ali entre eles próprios e as 15 repúblicas soviéticas, né? Então, a chamada Grande Depressão, o efeito da crise capitalista dos Estados Unidos para o resto do mundo, não atingiu, ou se atingiu, atingiu muito pouco a União Soviética. Tá? Daí é que as ideias do socialismo começam a se espalhar como solução para a crise. E para combater o socialismo, o que se faz? Entrega-se o poder nas mãos de líderes fascistas. Então, na Itália, o Benito Mussolini, na Alemanha, com Adolf Hitler, em Portugal, com Antônio Salazar, na Espanha, com Francisco Franco. Ou seja, nós vamos ter uma série de países que vão acabar entregando, né, aceitando um governo fascista, achando que o fascismo era menos mal do que o socialismo. É por isso que nós tivemos, então, os chamados regimes totalitários. Tá? Olha só, nós vamos falar disso depois em tempo. Falência de milhares de empresas. Bancos, foram mais de 4 mil bancos americanos que quebraram. Eu disse isso aqui uma vez numa aula com o pessoal do terceiro, o aluno falou assim, como assim, professor, 4 mil bancos, né? 4 mil agências? Não, 4 mil casas bancárias. É que aqui no Brasil nós temos 6 ou 7. Né? Você pega Bradesco, Santander, Itaú, quantos temos? Banco do Brasil, nós temos 10 bancos grandes e outros menores, se chegar a tanto. Né? Nos Estados Unidos é diferente, na Europa também, eles têm milhares de bancos diferentes, são todos bancos menores, né? Não são, alguns são grandes, né? Rothschild, Rockefeller, esses são grandes, são as grandes empresas capitalistas dos Estados Unidos. Aí envolve bancos, companhias de seguro e tal. Mas existem milhares de portas, decretaram falência. Se você tivesse dinheiro depositado num banco desse, dinheiro na poupança, por exemplo, perdeu o Playboy. Não tinha quê? Não tinha garantia do governo. Né? Lembra que o governo não se metia na economia. Quando você fazia um depósito bancário, era uma confiança sua com o dono do banco, com o banqueiro. E era só isso. Né? O banco te remunerava o dinheiro que você depositava lá, mas você não tinha garantia nenhuma. Se o banco quebrasse, você quebrava junto. E isso acabou arrebentando muita gente. Né? A situação de pleno emprego foi substituída por um emprego que chegou a 25% a 27% nos Estados Unidos, o que era muito. Né? Fome já havia nas classes mais pobres, mas essa fome vai chegar às classes médias. E muita gente cometendo suicídio, principalmente grandes fazendeiros endividados com as suas lavouras, né, dívidas nos bancos e tal, e acabam cometendo suicídio. Então isso aconteceu muito nos Estados Unidos nesse período. Né? O que se segue de outubro de 1929 até pelo menos 1933 é talvez a pior fase da história dos Estados Unidos. Né? Então aqui, olha, nós temos uma fila, provavelmente, de pessoas para vender ações na Bolsa de Valores. Aqui embaixo nós temos acampamento, pessoas passavam a morar na rua mesmo. Né? Essa foto aqui é talvez uma das fotos mais conhecidas sobre a crise de 29. O fotógrafo, não me lembro agora quem devia ter colocado o crédito ali, mas eu acabei esquecendo. Ele foi premiadíssimo, ganhou muito dinheiro com essa foto, porque ela é uma foto assim, super expressiva. Né? Ela mostra, é um retrato da crise de 1929. E essa senhora é uma senhora que, pela história da fotografia, né, ela era uma senhora de classe média, que perdeu tudo que tinha e passou a morar na rua com os filhos. Né? Tem muitas fotos, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver muitas fotos relacionadas à crise de 29. Todas elas com esse tom de tristeza e tal. Preto e branco, evidentemente, porque na época ainda não tinha fotografia colorida. Tá? Bom, vamos lá então para a Grande Depressão. A Grande Depressão é o efeito da crise nos Estados Unidos, né, e no resto do mundo também, porque a crise afeta o mundo todo, direta ou indiretamente. Praticamente todos os países tinham negócios com os Estados Unidos. Ou compravam produtos dos Estados Unidos, ou vendiam seus produtos para os Estados Unidos, ou tinham dinheiro emprestado dos Estados Unidos, né, mas de uma forma ou de outra estavam ligados economicamente aos Estados Unidos. E a crise se espalha. Né? Na Europa,
que vinha, né, de um processo de recuperação da crise da Primeira Guerra Mundial, nós teremos então um retorno da crise. Então, empresas que estavam se recuperando voltam a quebrar, o desemprego que estava melhorando volta a aumentar. Talvez o país que mais tenha sofrido com isso tenha sido a Alemanha, né? Porque a Alemanha, vocês sabem que foi o país que foi mais prejudicado pela guerra, o Tratado de Versalhes, que arrebentou as possibilidades, né, de recuperação da Alemanha. Mas ainda assim eles estavam se recuperando. E a partir então dos efeitos dessa crise, eles voltam a ter problemas, né? O desemprego na Alemanha chegou a quase 50%, chegou a 48% da população. Metade da população estava desempregada, pode-se dizer tecnicamente, né? O marco alemão, que é a moeda alemã da época, né? Hoje é o euro, porque faz parte lá da zona do euro, mas o marco alemão, pra vocês terem uma ideia, para se comprar $1, você precisava de 4 bilhões de marcos para comprar $1. Ou seja, houve uma hiperdesvalorização da moeda alemã. Então, o sujeito ia na padaria comprar pão de manhã, ele botava o dinheiro num carrinho de mão para comprar um pão, né? Era mais ou menos assim. O dinheiro se desvalorizou tanto que realmente as crianças brincavam com dinheiro, tá? Faziam um rabo de pipa com as notas de marco, com as notas menores, né? Porque elas não tinham valor nenhum. Então, isso é o retrato da crise. Metade da população desempregada, a coisa quebrando toda. O governo que era um governo liberal, que era um governo democrático, né? Era a Alemanha, ainda no finalzinho da Primeira Guerra, ainda em 1918, a Alemanha derrubou o sistema monárquico, né? O Kaiser Guilherme II foi derrubado, e eles proclamaram lá uma república, que é a chamada República de Weimar. E o sistema republicano democrático, que vinha dando bons sinais de recuperação até então, não vai conseguir segurar essa onda. Ou seja, eles não conseguem resolver a crise. E as pessoas perdem a fé, digamos, na democracia. As pessoas perdem a fé na democracia, né? E é um caminho aberto para... É aí que aparecem, então, os oportunistas, né? Hitler vai aparecer aí como o salvador da pátria, prometendo milagres para a economia e resolver todos os problemas que a Alemanha tinha. E no desespero as pessoas acabam acreditando em Hitler e dando a ele o poder, né? Tem um capítulo que nós vamos estudar logo em seguida, que é justamente os regimes totalitários europeus, aí a gente fala disso com mais detalhe, tá bom? Sobre o nazismo, fascismo e tal. A crise chega ao Brasil, tá? Então nós teremos... Vocês sabem que nessa época o Brasil era muito dependente do café. O café chegava a quase 70% do total das exportações, né? E o principal comprador era os Estados Unidos. O preço do café no mercado internacional era muito bom, mas com a crise o preço do café vai cair. Mas vai cair muito, as exportações vão cair muito, né? Lá nos Estados Unidos começou uma campanha para que não se comprasse café, para que as pessoas não tomassem café, porque café, cá entre nós, apesar de ser muito bom e eu gostar muito, é um produto supérfluo, você pode muito bem ficar sem ele numa situação de crise, até porque é caro, né? E na época era mais caro ainda, o café era considerado um produto de luxo, somente as pessoas, né, de mais posse que tomavam café, tá? Então lá nos Estados Unidos, outdoors imensos, assim, não tome café, café provoca câncer, tome Coca-Cola, porque Coca-Cola dá mais vida, né? E assim o café brasileiro vai perdendo o mercado internacional, não só para os Estados Unidos, mas para a Europa também. Os países europeus param ou diminuem muito a importação do café, e o resultado é que nós teremos uma crise econômica no Brasil sem precedentes também. Ou seja, a crise, a Grande Depressão atinge o Brasil. Essa crise econômica vira crise política, né? Porque 1929 para 1930 é época de eleição. E o presidente da República, chama-se Washington Luiz, ele deveria indicar para ser o seu sucessor um candidato mineiro, porque havia um acordo entre São Paulo e Minas, que é aquela história da política do café com leite, né? Café São Paulo, Minas é produtora de leite. Os políticos paulistas, quando estavam no poder, indicavam para a sucessão um mineiro. Quando era um mineiro no poder, indicavam um paulista, e assim eles iam fazendo esse acordo político. E em 1929, o presidente era paulista, o próximo deveria ser mineiro, né? Só que ao invés de indicar o mineiro, Washington Luiz achou que e ele foi pressionado pelos fazendeiros, evidentemente, né, pelos grandes coronéis do café. Somente um presidente paulista poderia dar a atenção necessária que o café precisava naquele momento. Ele acabou indicando um outro candidato paulista, que era o Júlio Prestes.
Isso acabou, então, provocando a quebra do acordo do café com leite, uma ruptura política entre São Paulo e Minas. E essa ruptura enfraqueceu a oligarquia paulista mineira. E aí acaba que Getúlio Vargas, correndo por fora, né, um político do Rio Grande do Sul, vai acabar chegando ao poder aí nesse contexto. Tá? Nós vamos falar sobre isso também, e aí eu explico os detalhes para vocês. Bom, e para terminar, a solução da crise. Né? Em 1933, nós temos eleições nos Estados Unidos, né? E o candidato Franklin Delano Roosevelt, representante do Partido Democrata, ou Democrático, né? Ele era adepto das ideias de intervencionismo. Ele achava que o Estado deveria intervir, em algum momento, o Estado deveria intervir na economia. Então, havia dois pensamentos nos quais os americanos se baseavam. Né? Então, o primeiro era o do liberalismo total. Como eu disse, essas ideias elas eram defendidas lá no século XVIII por Adam Smith. Depois, no século XIX, um grande pensador chamado Jean-Baptiste Say, um pensador francês, defende as mesmas ideias, que o mercado se autorregula, que toda a produção tem a sua demanda automaticamente, não precisa do Estado interferir. Era assim que os Estados Unidos agiam até então, né? Outros pensadores, esse aqui é um dos mais famosos, né, da ideia do intervencionismo, chamado Keynes, John Maynard Keynes. Das ideias de Keynes é que vem a expressão keynesianismo, né? Ideias keynesianas. Em que se baseia o keynesianismo? Que em algum momento em algum momento da história, o governo tem que interferir na economia. Não pode deixar a economia livre para sempre. Né? Então, às vezes, o governo tem que dar um pitaco. E, em algum momento, o governo precisa, então, interferir, né? Para regulamentar a economia. Pois bem, então aí, com essa proposta e com essa propaganda de que o Estado iria ajudar as empresas a se recuperar, que o Estado iria interferir na economia de alguma forma, o Roosevelt acaba sendo eleito, adotando as ideias keynesianas, né? Uma vez eleito, ele vai criar um plano de governo que ele chama de New Deal. New Deal, a tradução mais ou menos seria nova ideia, novo acordo, né? Um novo acordo entre o governo e a população, o governo e os empresários. E a base desse novo acordo é uma intervenção do Estado na economia. Como é que o Estado vai interferir? Olha, fazendo empréstimos aos bancos. Lembra dos bancos que quebraram? O governo empresta dinheiro a juros baixos, a perder de vista, negócio de pai para filho, para que os bancos voltem a abrir as portas. Os bancos, por sua vez, vão emprestar novamente dinheiro para as empresas. O governo vai financiar, digamos, essas empresas para elas poderem pegar dinheiro emprestado dos bancos. Né? O governo vai criar, então, as primeiras leis trabalhistas norte-americanas. Aí entra o seguro-desemprego, entra o salário mínimo, que era muito interessante, né? Ninguém poderia ganhar abaixo de um determinado valor. O governo começa, então, a criar a ideia eles não chamavam de aposentadoria, chamavam de seguro-velhice. Então, quando o trabalhador não podia mais trabalhar, ele tinha lá um seguro que ele passava a receber a partir, então, da sua velhice, né? Que é a mesma coisa que a aposentadoria. Tá? E, enfim, essas leis trabalhistas vão garantir ao trabalhador uma condição mínima de segurança, mesmo que ficasse desempregado. Né? E o governo começa, então, a fazer obras públicas para gerar emprego. E essas obras elas vão desde grandes construções, como usinas hidrelétricas, estradas, que geravam milhões de empregos, até empregos bobinhos, a reforma da praça, vamos asfaltar a rua e tal, e sempre o Estado contratando, as pessoas trabalhando para o Estado, já que poucas empresas estavam em condições de contratar naquele momento. Né? O resultado disso é que mais pessoas trabalhando, mais pessoas ganhando dinheiro. Mais pessoas ganhando dinheiro, mais pessoas podiam comprar. Mais pessoas comprando estimulava as empresas a produzir. E mais empresas produzindo, elas precisavam de mais gente para trabalhar. Novamente, o círculo virtuoso do capitalismo. Né? Se vocês se lembrarem um pouquinho, a crise começa a partir das demissões. Quando os empresários começam a perceber que o preço dos seus produtos está caindo muito, o que eles fazem? Eles demitem.
A demissão piora, evidentemente, o consumo, porque a pessoa que está desempregada não pode consumir. Então, afeta ainda mais o mercado interno, né? Aí é o círculo vicioso. Se a pessoa não pode consumir, a empresa produz menos, ou produz, né, explorando os que ficaram lá, mas os preços caem porque não tem consumo. Aí o empresário demite mais ainda. E o resultado é bola de neve. Aqui o que o governo tentou fazer foi o contrário, né? Foi inverter esse círculo, fazer o círculo girar ao contrário. E então, mais empregos, mais renda, mais consumo, mais produção. E aí a economia, lentamente, ela volta a se recuperar. É bom dizer que o New Deal não foi a solução total para a crise. Na verdade, vocês vão observar que vai haver uma estabilização da economia, ela vai parar de cair, vai começar a crescer lentamente, mas assim, caiu tanto que ela precisaria crescer muito mais para voltar aos patamares de antes de 1929, né? O que vai realmente salvar a economia norte-americana é a Segunda Guerra Mundial, né? Então, sempre nos Estados Unidos as guerras resolvem boa parte dos seus problemas, né? Então, em 1939, quando explode a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não entram imediatamente. Eles vão entrar depois, né? Eles vão passar aí um bom tempo fornecendo armas, tanques de guerra, navios, aviões, a indústria bélica norte-americana produzindo como nunca, e o resultado disso é, novamente, o grande crescimento da economia. A Primeira Guerra Mundial transformou os Estados Unidos na maior potência econômica do mundo, né? Depois veio a crise. E a Segunda Guerra vai devolver aos Estados Unidos esse posto, novamente, de maior economia do mundo. É que aí, a partir do final da Segunda Guerra, os Estados Unidos vão disputar com a União Soviética esse posto, porque os soviéticos vão crescer muito também, né? E essa disputa econômica, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética é o que a gente chama de Guerra Fria, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 90. Esse gráfico aqui eu peguei lá da aula do Centro de Mídias, que eu achei muito interessante. Dá para ter uma noção aqui do crescimento da economia, né? Então, aqui a produção, né? E aqui nós temos os anos. Ó. Então, vocês vão ver que a partir de 1929, a economia começa a decair e muito. A partir de 1932, 33 em diante, ela começa a se recuperar. E olha só, a partir de 40, que é o início da Primeira Guerra, como é que vai deslanchar a economia. O New Deal foi uma boa solução? Foi. Mas não foi a solução total. Tá? Isso é importante vocês entenderem. O New Deal barrou, digamos, a queda da economia, conseguiu dar uma estabilidade e algum crescimento. Mas o que vai realmente tirar os Estados Unidos da lama vai ser a Segunda Guerra Mundial. Tá bom?